No decorrer do depoimento de Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, a CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Flávio Bolsonaro rebateu as baixarias de Renan Calheiros e acusações levianas de Wilson Witzel ao presidente Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro foi enfático. Eu fui aqui diretamente atacado pelo relator Renan Calheiros e pelo depoente. Falou de meu nome da forma mais cínica que pode existir. Causa indignação para todos que assistem a essa CPI. Esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos no STF, cujo filho é suspeito de receber 800 mil da Odebrecht em troca da aprovação de MP em 2014 a pedido do pai. O senador Renan Calheiros, ele falou de um monte de coisas e eu vou responder. Ao ser interrompido por Omar Aziz, Flávio prosseguiu. Esse conchavo de Renan Calheiros com Witzel, que é acusado de desviar 700 milhões em plena pandemia, isso não é só corrupção, Esse sim é o culpado. Esse sim tem as mãos sujas. Vem com narrativas mentirosas e faço questão de desmascarar. Ele foi eleito mentindo e enganando. Outro sim, o parlamentar ressaltou como o ex-governador carece de credibilidade. É acusado de ser chefe de uma organização criminosa. A decisão foi de um ministro do STJ, depois referendada pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Há um conchavo de todos? O Conselho Misto o cassou por unanimidade. 5 desembargadores e 5 deputados estaduais, por unanimidade. Foi cassado e quer dizer que há um conluio de toda a República contra você. Por muito menos já vi relator pedir voz de prisão de depoente aqui. Assista. Pedida, Vossa Excelência. Primeiro, eu quero saber do governador se Vossa Senhoria se sente inibido em função da presença desses senhores aqui. Nossa, quanto carinho, diferença, hein, senador, relator? Eu não estou dando a palavra a Vossa parabéns. Excelência. Trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra a Vossa Excelência. Não me interrompa, por favor. Não trate assim todo mundo. Não me interrompa. Estou pedindo isso para o senhor, mais nada. Seu pai parece que não lhe deu educação. Não me interrompa. Diferente da sua, graças a Deus. Não me interrompa, por favor. O senhor se sente intimidado, gostaria de fazer o depoimento. Senador. Gostaria de fazer o depoimento sigiloso? Senador Renan, primeiro, em que eu iria fazer critérios para a aferição dessas OS e tirar aquelas que não fossem adequadas. O senhor passando os nomes, nós iremos tomar providência. Isso tem que investigar. Senador Flávio Bolsonaro, questão de ordem, do artigo 14. Gente, eu quero te agradecer a Vossa Excelência e pedir que garanta a minha fala sem interrupção, porque eu fui aqui diretamente atacado pelo relator e pelo depoente. O relator só fez as perguntas. Não, usando como se eu não estivesse aqui. Falando o meu nome como se eu não estivesse aqui. Na forma mais cínica, né, que pode existir. E causa indignação, sim, não só em mim, e tenho certeza que em todo mundo que está assistindo essa CPI, que esperava que ela tivesse, né, realmente uma preocupação com relação aos fatos envolvendo o Covid, mas é que esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos no Supremo Tribunal Federal, cujo filho é suspeito de receber 800 mil reais da Odebrecht em troca de uma aprovação a pedido do pai, em troca de aprovação de uma medida provisória em 2014. Esse ping-pong, o senador Renan Calheiros, com esse ping-pong com Flávio, não faz isso, o depoente, presidente, ele falou aqui de um monte de coisa, eu vou falar. Eu tô só... Vossa Excelência está trazendo uma coisa que não tem nada a ver. Como ele também trouxe. Então, presidente, esse conchavo desta pessoa com outra aqui que é suspeita de desviar 700 milhões de reais na saúde do Rio de Janeiro, em plena pandemia, como diz o colega amigo senador Eduardo Girão, isso não é corrupção, isso é assassinato. E tem sim aí o depoente a mão suja de sangue entre esses quase 500 mil mortos. Esse sim é o culpado. E vem aqui criar um monte de narrativa mentirosa e eu faço questão de desmascarar. Porque ele foi eleito mentindo, enganando a população do Rio de Janeiro. E se revelou depois que sentou naquela cadeira de governador. As investigações às quais o senhor responde começaram na Polícia Civil do Rio de Janeiro, do seu estado, do nosso estado, junto com o Ministério Público Estadual. E quando chegaram no seu nome, porque o senhor é acusado de ser chefe de uma organização criminosa, é que foi para o Ministério Público Federal
E tudo que o senhor está colocando aqui está ignorando que foi decisão tomada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, referendada depois pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Há um conchavo de todos contra você. E mais, o Conselho Misto, que, mais uma vez, por unanimidade no Rio de Janeiro, o cassou, declarou seu impeachment, foi por unanimidade. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio e 5 deputados estaduais. Por unanimidade. O senhor foi cassado. O senhor quer fazer o que aqui nessa CPI? O senhor está sendo perseguido? Que é um conluio de toda a República contra você? Por muito menos já vi relator pedir voz de prisão para depoente aqui. Que, aliás, hoje está com um comportamento completamente diferente, né? Levanta as bolas, você me desculpa, senador. Troca figurinha. Senador, parece que combinaram antes. Só um minutinho, senador Flávio. O Vossa Excelência deve ter conhecimento do habeas corpus que o ex-governador Wilson tem em mão. Ele está aqui por livre e espontânea vontade. Não, ele está aqui para fazer palanque político. Mas aí ele não pode, ele está usando a CPI para fazer palanque nenhum político. tipo de constrangimento. Tá. E nem o senador, como ele fez com ele não. Aí, veja bem, Vossa Excelência está falando. Eu dei a palavra ao senhor. Sim. Tá certo? Agora, eu tenho que. Eu estou só rebatendo o que eu fui acusado aqui. Preservar o habeas corpus que foi concedido. Eu quero só para terminar, presidente, porque essa narrativa de que há uma mobilização, né, para persegui-lo, isso não existe. É mentira deslavada. Só que você enganou o eleitor do Rio. Os senadores você não vai enganar, não. Olha o que diz o ministro Benedito no seu voto. Vou fazer a leitura aqui, presidente. Eu vou abaixar um pouco a máscara, senão fica embaçado e eu não consigo ler. Os fatos não só são contemporâneos, como estão ocorrendo e revelando especial gravidade e reprovabilidade a abalar severamente a ordem pública. O grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade, tornando inafastável a prisão preventiva como o único remédio suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos, arrefecendo a orquestrada atuação da organização criminosa. Quer dizer, não é bem isso, né, que o depoente está dizendo aqui. Será que isso aqui é perseguição? E para concluir, olha outro trecho, presidente. Para mostrar como é que tem fundamento, tem base, tem prova testemunhal, material. Não é à toa que ele foi cassado. Pode concluir, senador. Para concluir. Outra aspas aqui do ministro. Foi utilizado para escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador por meio de contratos firmados com pelo menos 4 entidades de saúde ligados a membros da organização criminosa, recebendo mais de R$500 milhão só no período de 13 de agosto de 2019 a 19 de maio de 2020. Então, presidente, é isso aqui que está matando gente. Não é narrativa, não é discurso. Não é só isso, né? É falta de vacina também no Brasil que está matando as pessoas. Vacinas estão chegando, né? Em grande quantidade. Sim, mas com a demora necessária. Por isso que nós somos o 4º país que mais vacina no mundo. Não, mas eu não vou entrar nessa discussão, por favor. Não vou entrar na ordem. Só me dá aí a ordem dos inscritos. Presidente, só uma questão pela ordem. Só para o senhor recomendar aos senhores e às senhoras senadoras para o uso da máscara. É uma medida sanitária necessária nessa CPI, determinada por Vossa Excelência. Quem não está usando a máscara? Só as recomendações para as medidas sanitárias, presidente. Senador Humberto Costa com a palavra, por favor. Senador Randolfo, por favor, senta aqui um minutinho. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor governador, seja bem-vindo. Senhor presidente e senhor governador, a primeira onda de casos e óbitos da Covid-19 no Rio de Janeiro começou em maio, teve seu ápice em julho, com quase 18 mil casos e 1.372 mortes, e persistiu com uma média de 12 mil casos semanais e 600 óbitos por semana, 12 mil casos semanais e 600 óbitos por semana até o final do ano. O Estado do Rio, senhor governador, ele tem uma relação, o Estado do Rio, a Secretaria Estadual de Saúde,
tem uma relação per capita de leitos de internação que é de 2,04 por 1.000 habitantes, abaixo da média nacional, que é 2,13 por 1.000 habitantes, conforme é informado pelo CNES. Diferentemente do que ocorre com os demais estados, existe uma rede federal robusta no estado do Rio de Janeiro. Além da sede da Fiocruz, o Ministério da Saúde tem sob a sua gestão direta 1.600 leitos no Rio de Janeiro, em 6 grandes hospitais: Lagoa, Ipanema, Servidores do Estado, Cardoso Fontes, Bom Sucesso e Andaraí. E os 3 institutos nacionais de câncer, traumatortopedia e cardiologia, além dos hospitais universitários, das universidades federais. No entanto, esses hospitais vêm sofrendo denúncias sistemáticas sobre a falta de investimentos federais para a reposição da força de trabalho especializada, o fechamento de serviços, a precarização das condições de trabalho e o atendimento à população. Os hospitais federais, senhor governador, desde 2016 foram paulatinamente desfinanciados e desmantelados. Hoje, há 808 leitos federais no Rio de Janeiro que estão inoperantes, ou seja, 33% do total existente. Portanto, senhor governador, somente, por exemplo, o Hospital Bom Sucesso, que tinha 511 leitos, hoje possui só 370. E boa parte desses hospitais não se envolveram diretamente no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Por essa comissão. Presidente, só questão de ordem que é muito grave esse fato que está sendo trazido aqui pelo depoente. Pois não, senador. Porque, pelo que eu me lembro, ele foi afastado por decisão do ministro Benedito Gonçalves, do STJ. E em seguida, o afastamento dele foi prorrogado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Então, o que o depoente está dizendo aqui agora é que é um conluio de ministros do STJ para persegui-lo. Isso é muito grave, presidente. Isso é muito grave. Isso tinha que haver alguma comunicação da CPI com o Superior Tribunal de Justiça para que se apurasse o que está sendo trazido por ele. O senhor enxergou nessas operações alguma digital do governo federal? Senador Renan Calheiros. Governador, tem uma questão de ordem aqui, excelentíssimo senador, presidente da CPI. Na condição de advogado, depoente apresento questão de ordem por estar sendo violado, nesse momento, as regras de acesso ao plenário desta CPI, as quais estão publicadas no site do Senado Federal, sendo a violação constatada com a presente pessoas que aqui não poderiam estar, especialmente alguns deputados federais. Razão pela qual solicito o acatamento desta questão de ordem para determinar o cumprimento das regras de acesso a essa CPI, com a consequente determinação da retirada deste plenário das pessoas aqui que são proibidas de estar, especialmente os deputados federais presentes.